Bom, pessoal, boa tarde. 12 de setembro, 3 horas da tarde. Vamos fazer o nosso relatório da semana. Esperei propositadamente para a gente começar o nosso relatório depois do envio do relatório do SGA, que acabou de sair agora à tarde, né? Então, aqui a gente tem o gráfico de soja. Vamos começar com soja, que é o mais importante. Eu vou deixar ele apenas na tela para a gente ficar utilizando, né? Então, a movimentação que a gente fez hoje foi antes do relatório sair daqui e chegar até o combinado na casa dos 14,85, conforme a gente havia dito que poderia acontecer. Então tem duas coisas importantes para a gente ponderar aqui nesse momento, que é primeiro essa situação das previsões, né, que a gente tinha visto que elas estavam um pouco equivocadas nesse caso, porque o SDA tinha um problema na emissão dos próprios relatórios, e a outra é que os números estavam muito altos, né? Eles estavam dizendo que as produções americanas iriam trabalhar em torno de volumes aproximados ao recorde que aconteceu em 2016. Desde lá, a gente vem contrariando essas informações e dizendo que esse número era praticamente inviável por causa do contato com os próprios clientes, né, os colegas de lá, informando que não tinha tanta soja ou tanto milho assim. A gente insistiu nessa tecla, não sabia se exatamente nesse momento iria vir os cortes, porque fez com que os preços trabalhassem nas casas superiores de preço, né? Então, já falando de preço, depois vamos falar dos fundamentos aqui. A gente deixou um suporte muito grande na casa dos 13,75 e foi tocar os 14,85, né? Então, agora, nesse momento, a gente tem confirmada uma consolidação que vai entre os 14,85 e os 13,75, respeitando todas as duas até que uma venha a ser rompida nesse momento, né? Então vejo como uma grande oportunidade, mas principalmente pelo fato de a gente estar trabalhando nesse momento, novamente, como vocês sabem, acima da casa dos 14,85. Então eu peço principalmente para os novatos que revisem os gráficos, né? Que a gente falou há 2 ou 3 relatórios atrás, essas linhas aqui elas não mudam, né? Então vejam como elas são bastante fortes e bastante respeitadas. Aqui nesse caso a gente tem várias delas aqui, né? Então a gente tem essa trendline aqui descendo, que ela foi tocada exatamente onde aconteceu também o caso nessa linha, o toque no caso, na casa dessa linha azul, que está nos 14,85, a gente falou que ele poderia chegar, os 14,50 que estão aqui. E de quebra a gente tem essa consolidação respeitada com 3 toques aqui no suporte, né? A gente falou que era muito difícil que ele viesse trabalhar abaixo disso, precisariam notícias diferentes do que a gente já conhecia para que esse movimento fosse baixista, né? Então, que bom que a gente conseguiu ser bem sucedido em mais essa previsão do preço de soja. Do ponto de vista qualitativo, o que aconteceu agora, né, nessa última previsão, é que soja a gente tinha comentado que ele não iria trabalhar acima da casa dos 52 bushels por acre, né? Então, dessa vez, setembro veio com 50,5, é um corte bastante significativo. E de quebra a gente tinha falado que milho também não conseguiria trabalhar na casa dos 177 e ele veio com 172,5. Essas notícias já estavam sendo estimadas pelo IHS, né, o IHS, que ele já tinha reduzido esses valores na semana passada, mas quem acompanha os relatórios há mais tempo sabe e viu que a gente vinha teimando nessas quebras de valores já há bastante tempo, né? A produção acabou sendo projetada para 4,4 bilhões de bushels, ou seja, uma queda de 1,52 milhões, e os acres escolhidos reduzidos para 600 mil acres, né? Que é o que vem de encontro com o relatório anterior. Com relação a esses 600 mil acres, eu tenho um pouco de dúvida, porque eu acho que nos próximos relatórios vai vir um ajuste que eles estão devendo para a gente nas duas Dakotas, Dakota do Sul e do Norte, que estão com as suas áreas também distorcidas, ao meu ver, né? Em contato com alguns colegas de lá, eles também concordam que esse número está errado, mas não tão grandemente a ponto de afetar as nossas previsões por aqui. Em relação à demanda, a previsão da moagem doméstica ela reduziu em 20 milhões de bushels, as exportações foram reduzidas em 70
e os estoques finais líquidos estão projetados para 200 milhões de bushels, ou seja, uma queda de 45 milhões em relação ao ano passado, né? Os preços a gente já falou aqui, as posições que a gente está, então só voltando para preço, que eu acho que é muito importante nesse momento. A gente precisa ter proteção aqui nos 14,50, né? E depois nos 13,75, assim que esse soja tocar nesses patamares aqui. É também muito importante considerar isso aqui como uma grande oportunidade, né? Depois a gente vai falar do câmbio, mas aqui ele encontra dois momentos de força muito grandes, né? Mas que em certa forma eles podem ou não se esgotar porque as notícias já aconteceram, né? Então, se a gente olhar essa movimentação de preço aqui, a gente pode observar que nesse momento de preço onde a gente se encontra aqui, os preços eles são bastante rejeitados, né? Ou seja, não existem muitos negócios aqui na casa dos 14,85, ou seja, o mercado que é comprador, ele acredita que esse soja está muito caro nesse momento, né? A gente tem outros pontos para ponderar, mas do ponto de vista gráfico e qualitativo, depois do relatório que acabou de sair, as nossas notícias de soja são essas. A respeito das exportações argentinas, né? Tentando explicar aqui de certa forma, o que aconteceu por lá? O governo ele acabou dando um prêmio, né? Por exemplo, de 200 pesos por dólar para quem exportasse soja naquela semana anterior. Talvez ele prorrogue isso por mais tempo. A taxa deles era 139 pesos por dólar, ou seja, um incentivo muito grande. Como o governo argentino está sedento por atração ou por atrair dólares, esse movimento foi bastante aceito pelos agricultores. Eu preciso dar minha mão à palmatória porque eu achei que o mercado não fosse se descolar muito em relação a essa notícia e foi o que aconteceu, na verdade. Eles acabaram vendendo 3,1 milhões de toneladas em 4 dias, né? O que causou um efeito bastante grande, né, de vendas por parte dos nossos colegas argentinos naquele momento, né? E eu considero aqui como um erro da minha parte. Então, a nossa expectativa fosse que esse preço pudesse ter algum efeito negativo aqui em relação à ponta da oferta, né, o que acabou não acontecendo. Então, soja, apesar daquelas notícias da semana passada, houve uma reação, né, ele chegou nos 13,75 e depois acabou fechando aqui acima da casa dos 14 e acabou indo mais para a parte superior dos preços. Em relação à qualidade da soja americana, então hoje eles têm 57% da soja entre boas e excelentes. Eles têm formação de grão em 94% já formada, em média, com o soja já pronto em torno de 10% a 14%. E acabou tendo essa redução que acabou influenciando o SDA, né? O IFH acabou falando em 51,8 e eles acabaram diminuindo mais, como vocês já sabem, 50,5. Talvez venha um pouquinho mais de diminuição aí. Número entre 50 e 51, para mim é um bom número caso as coisas venham a se manter daqui para frente. Eu acho que a última ponta que falta a gente falar em relação à importação da China, né, que caiu em agosto em torno de 25% em comparação com o ano anterior. Então as importações, na verdade, são 24,5% a menos em agosto em relação ao ano anterior. E acabou fazendo com que a China diminuísse a sua compra de 9,49 milhões de toneladas para 7,17, o que não é pouco para esse momento, né? Então, o que a gente poderia fazer como um movimento que, somado com a demanda chinesa, fizesse com que esses preços viessem a alcançar a casa dos 15,78, fez com que a gente não conseguisse chegar. Então, para o momento, nós temos, olha só que interessante, né? 3 toques na casa dos 14,85 e 3 toques nas casas inferiores nos 13,75. Né? Então, uma consolidação bastante bem formada. Vamos esperar que esses preços possam avançar um pouquinho a mais. Bom, em relação ao milho americano, né, a gente tem mais ou menos a mesma movimentação, mas não na mesma intensidade, assim com os cortes de produtividade também no milho, conforme a gente já havia falado anteriormente. Então,
Agora, o pessoal que é mais otimista, ele está comentando a respeito de uma deterioração das produções na União Europeia com o aumento dos custos dos fertilizantes e insumos em todo o mundo, que já é de conhecimento de todos. E eu não acho que seja um argumento válido, porque isso já está nesse preço quando ele decidiu caminhar dos 5,73 aqui a casa dos 6,94. Eu havia comentado com vocês que ele podia chegar até a casa dos 7. Isso não aconteceu, ele chegou no 6,94 e encontrou essa máxima que veio em julho de 2022, e talvez a gente tenha a formação de uma consolidação nessas casas de preço por aqui agora para esse momento. Então, pelo que eu ouvi falar na semana passada, mais de 2/3 da produção europeia de amônia estão offline, devido aos custos e às ofertas limitadas dos insumos, principalmente por questões do gás natural. A gente vai fazer um apanhado geral a respeito do preço do gás natural no final do relatório. Na minha percepção, o comércio ainda vai trabalhar na casa dos 170 até os 173 até o final da colheita americana. Os colegas lá, fazendo um apanhado geral, eles já têm 65% mais ou menos da safra atual, né, já precificada, com 25% da próxima safra já também contabilizada. Eles pensam que os preços vão trabalhar entre a casa dos 6 e dos 6,40, né? Então, na visão dos nossos colegas americanos, também não estou contra o que eles estão dizendo, eles estão enxergando uma consolidação um pouquinho abaixo da que eu imagino que é aqui, né? A minha está entre a casa azul e a casa roxa aqui. Eles têm uma visão mais ou menos aqui, ou seja, aqui caro e aqui embaixo barato, né? Se a gente olhar ao longo do tempo, a gente tem uma formação de preço aqui que é bastante importante. Aqui a formação de custos dos americanos, que está nos 4,77, com o preço mais negociado na casa dos 5,70. Somente para fazer um apanhado geral sobre as condições de safra de lá, 54% da safra de milho está classificada como boa ou excelente. Ou seja, se a gente fizer um comparativo com a safra passada, 59% estava como boa e excelente, né? Agora eu peço explicação para os operadores e os especialistas como que eles estimavam uma produção recorde como a de 2016, considerando que agora o relatório veio 5% pior do que veio no anterior, né? A minha explicação é bastante simples, né? Geralmente o pessoal que é do ramo de advisor, né? O que trabalha com os preços ou com os números aqui, geralmente eles não são da parte agronômica, né? O que a gente tenta fazer por aqui é conciliar notícias com a realidade. Então a gente tinha falado já há bastante tempo que eles não tinham esse tanto de milho lá, pelas fotos, pelo reporte dos colegas, e isso acabou considerando e acabou dando uma vantagem competitiva para as pessoas que acompanham o nosso relatório por aqui. Bom, em relação ao milho brasileiro, a gente teve um corte de produção. Pessoas da Conab, vocês ouviram essa informação na semana passada, né? Então é preciso a gente conversar aqui. Sempre que é uma informação que vem da Conab, a gente precisa dar uma destrinchada por aqui. Eles tinham, apesar do corte da produção, eles ainda estão estimando 30% acima da produção do ano passado. Então nós temos duas coisas bastante espichadas. Primeiro, um corte muito maior, e segundo, uma previsão muito também acima. Então, se a gente manter os números que eles vêm informando agora, a produção de soja para o Brasil é para 125 milhões de toneladas, o que daria uma alta de 1,2% em relação à previsão de agosto, mas uma queda de 9,9% no ano, já que as temperaturas esgotaram o potencial de produção nas áreas-chave de cultivo. Isso aqui eu estou lendo o reporte da Conab, tá? Então a gente não pode nem ser tão otimista e nem tão pessimista. A produção de milho está na faixa de 113 milhões de toneladas, ou seja, 1,2% abaixo do previsto há um mês e mais de 30% acima em relação a um ano atrás, como a gente havia comentado aqui. Mais um ponto importante para a gente considerar é que na produção de milho eles estão considerando um salto de 41,8% em relação ao milho de 2021, né? Então, tudo bem, ok. Entendo que a gente teve a seca no ano passado, teve um problema grave, mas 41,8%, se a gente somar com as perdas do ano passado, a gente não conseguiria
chegar nesses valores de produtividade, né? Eu costumo questionar isso, até a ponto de ser chato, mas geralmente a Conab, eles falam umas coisas assim que parece muito mais interessante você se vangloriar que é capaz de produzir coisas extraordinárias no Brasil e no final das contas você geralmente acaba prejudicando o preço e não conseguindo chegar nos patamares de produção que eles informam, que eles avisam a gente que poderiam chegar. Em relação aos preços, a gente tem aqui na tela, né? A gente tem essa consolidação. Eu até tomei a opção de não tirar ela daqui, né? De certa forma ela foi rompida aqui, indo buscar a casa dos 80, conforme eu falei que ele haveria de conseguir. Então a nossa previsão não muda, ele está indo bastante devagar, né? A gente falou que ele ia se movimentar 4 pontos na semana passada, ele não conseguiu andar nem 1,2 na verdade, como é para o lado baixo, que bom que ele fez isso, né? Então não perdeu o preço, né? A gente tem um suporte bastante forte aqui, um aqui e um aqui, que não devem ser quebrados facilmente. Esse aqui é muito puxado em relação ao campo. O que a gente espera aqui é um toque nessa região aqui abaixo, tomara que não chegue nos 80 e que volte a fazer uma movimentação para dentro dessa consolidação que a gente tem aqui. O movimento de volume ele cai para 3,5. Então, 3,5 é o número de variação, né? Se a gente pegar 3,5 menos os 83 que está agora na B3, seria exatamente os 80, né? Então, se ele andar para baixo essa semana com força, ele viria chegar no máximo aos 80, o que traria um dos piores preços do milho para os últimos tempos, né? Considerando desde junho de 2022, onde ele teve essa valorização de quase 10% e depois acabou vindo para o lado inferior do preço. Bom, em relação ao câmbio, né, a gente fez um acerto bastante interessante na semana passada. Acertamos o olho da mosca aqui, né, quando a gente falou que ele viria buscar a casa dos 5. Foi o que ele fez. Então, ele veio para a casa de baixo dessa consolidação, onde ele tocou 2 vezes aqui nos períodos um pouquinho antes do final de 2021. Depois ele chegou aqui embaixo novamente, aqui novamente, e agora ele chegou aqui na casa dos 5 novamente, até onde ele reagiu, indo tocar os 5,368 que a gente falou que seria nessa casa aqui. Não conseguiu chegar até lá e veio fazendo essas movimentações de baixo. A minha percepção é que ele venha se movimentar nessas casas aqui, na verdade não chegando até a casa dos 5, né? Eu acho que durante essa semana a gente tem 73 pontos de média, o que faria com que ele chegasse aqui na casa dos 5,9, 5,09, para depois tomar caminho nas partes superiores do preço por aqui. Nenhuma intenção de cair e nenhuma intenção de voltar, né? O nosso risco maior aqui, ele estava em 7 de setembro, caso algum desarranjo político viesse a acontecer, né? Me parece que cada vez mais está sendo dados como favas contadas a questão da eleição, né? Já está uma vergonha tentar justificar a questão de uma eleição do Lula, né? Considerando que simplesmente os eleitores virtuais ou fakes que eles têm, simplesmente eles não aparecem ou não existem, né? Vamos aguardar mais informações, mas é isso que a gente vê agora, né? O câmbio ele não se movimentou em relação às quantidades de contrato, onde o mercado aceita como o preço mais contratado do dólar esteja na casa dos 5,20 para arredondar, que é aqui nessa faixa de preço, né? Então a gente está exatamente aqui dentro dessa formação de preço que respeita essa consolidação que já vem se arrastando desde 2020, que vocês já sabem, já estão carecas de saber aqui nesse caso, né? Eu não vejo nenhuma movimentação séria para que esse câmbio venha a trabalhar abaixo da casa dos 4,80, 4,823 ou muito menos chegar na casa dos 4,60 como ele fez aqui um pouquinho antes do mês de maio, né? O que deixou bastante pessoas nervosas. Então, mais ou menos para o câmbio é isso que a gente tem para essa semana. Bom, em relação ao arroz, a gente tem um paradoxo aqui, né, para destrinchar, de conhecimento do pessoal do Sul. A gente teve a oportunidade de conversar durante essa semana, né, a respeito das questões das ofertas do arroz, né, como os principais exportadores. A gente teria aqui a questão da Índia, onde eles têm uma quantidade de produção bastante alta a ser ofertada para o mercado, né? Então, Tailândia e Índia com ofertas bastante altas.
Porém, as notícias que estão vindo do Paquistão, que eu estava lá até esses dias, poucos dias atrás, 15 dias atrás, que é o maior exportador do mundo, ele sofreu grandes danos em relação às suas áreas de produção, né? Então, eu vi lá que as áreas de produção elas não estão exatamente nos pontos de inundação que acabaram devastando as áreas agrícolas, né? Então, é bastante sério o que a gente viu por lá, né? As enchentes acabaram levando rodovias, ferrovias, gasodutos, tudo por água abaixo, acabando de destruir toda a infraestrutura de logística por lá, que estava há 15 dias fechada e permanece até esse momento, né? Então, conversando com um colega do Paquistão, ele comentou que as perdas chegariam em torno de 40%, e ele falou mais, que seria agravado ainda por um assoreamento das áreas de produção que impediriam a produção de arroz por mais tempo ainda do que a gente acabou vendo nesses momentos, né, nessa situação. Eu não considerei muito o que ele falou em relação à situação, porque é bastante sensível, né, ao que está acontecendo, principalmente no país deles, como 40% de danos para vários anos em sequência. Mas o que eu vi de lá, o que eu vi lá realmente é muito grave e tem que ser tomado como consideração. Ou seja, se a gente tiver uma perda na produção de arroz acima da casa dos 10%, que eu acho que é um valor bastante aceitável, a gente vai estar falando de 8,7 milhões de toneladas, né? Então, considerando talvez uma não diminuição das demandas pela China ou outros países pelo mundo, a gente deve ter uma pressão de alta para os preços de arroz nos próximos dias. O que a gente viu em relação aqui aos gráficos, né, no geral, a gente teve, como vocês já sabem, né, dois toques aqui na casa dos 16,64 e uma rejeição bastante grande dos preços, que são essas pernas aqui, né? Quando os preços chegaram nos patamares mais inferiores, o que deu a entender ao mercado que os preços aqui nessa faixa de preço abaixo dos 17 estaria barato, né? Então, com essas notícias que vieram de Paquistão e amenizadas pela produção da Índia, trouxeram esses preços a começar a namorar novamente aqui na casa dos 17,70, indo rumo aos 18 novamente. Aqui eu preciso fazer uma correção, eu falei que possivelmente a gente ia ver uma realização, né? A gente sabe que os preços dos danos no Paquistão estão computados nesses preços aqui, com certeza o mercado já imputou esses preços aqui, mas qualquer implicação nas situações que estão acontecendo ou incremento nas perdas por parte do Paquistão, a gente vai ver esses preços trabalhando nas casas superiores. A gente está agora encontrando a quarta semana onde os testes na casa dos 17 estão acontecendo. E se a gente olhar aqui para trás, essa formação de preço aqui, ela tem um valor acima dos 18 como um preço que pode vir a ser testado, né? Então aqui nessa casa dos 18, que pode acontecer novamente, e alguma coisa acima na casa dos 18 e 20, 18 e 30, que também pode ser testado novamente, quem sabe 18,59 no futuro. É uma pena esses preços estarem vindo em função de uma catástrofe, né? A gente gostaria que ele viesse somente através das informações de riqueza, né? Ou de capacidade de ganho de produção e de ganho de poder aquisitivo de compra, não de situações que vêm respondendo a problemas de ordem climática e de perdas de vidas, né? Bom, em relação ao algodão, aqui a gente computa como um acerto, né? A gente havia comentado que ele havia chegado na casa dos 102 e que eu acreditava sinceramente que ele não viesse a chegar na casa dos 96,8 pelas questões do custo, né? Até o momento a gente está sendo bem sucedido nessa previsão, então ele fez uma movimentação um pouquinho abaixo dos 102 e agora ele trabalhou, vejam como é, né? Aqui nessa linha amarela, se vocês quiserem olhar os gráficos anteriores, vocês podem observar que é exatamente esse ponto na linha amarela onde a gente tem o nosso suporte, né? E exatamente nesse momento entraram compradores. E exatamente nesse momento a gente tem as menores negociações nesses patamares de preço aqui, né? Então nessa situação aqui onde a gente tem aqui embaixo essa formação de preço aqui. A gente tem uma pequena formação de preço onde a média está no 105,
e uma grande formação de preço onde está na casa dos 115, né? Se a gente juntar essas duas situações aqui, a gente teria uma média de preço para o ano de 2023 e o que a gente prevê que possa acontecer agora, né? Então, talvez a gente tenha um suporte bastante forte aqui sendo respeitado, principalmente porque se a gente avançar para essas casas inferiores, a gente vai estar abaixo dos custos, né? Então, talvez aqui a gente tenha um suporte muito grande para o algodão. Eu não quero dizer aqui também que a gente nunca trabalhou em prejuízo, né? Quem é do agronegócio sabe que às vezes a gente trabalha em anos onde nosso preço de produção ele trabalha nas casas inferiores de preço, inclusive aos preços de produção. Vamos esperar, não é comum, né? Mas vamos esperar que isso venha a tomar um caminho mais alto, né? A nossa visão de preço de algodão aqui, né? Seria alguma coisa em relação a esse tipo de movimento aqui, né? Mas aqui bastante longo prazo a gente estaria falando em 2024, 2023, final de 2023 até chegar nesse período por aqui, então muito longe não é o nosso modelo de previsão por aqui, né? Bom, antes de a gente falar das amenidades, né, algum ponto que chamou bastante atenção foi a questão dos novos preços de soja, né? Então aqui a gente tem todos os contratos de soja vigentes até 2024, novembro de 2024. Então a gente avançou muito bem, eu acho que a gente conseguiu um avanço muito interessante, né? A gente tinha, de certa forma, uma previsão a respeito disso, mas um certo medo que não acontecesse nesse próximo relatório de setembro, talvez em novembro somente, né? Então, se a gente olhar de ponto de vista de preço, a gente pode ver essas diferenças, né? Onde a gente tem quase todos os preços aqui acima da casa dos 14,50, com exceção de novembro de 2023, que está bastante longe daqui, né? Então, aqui a gente teve um aumento na casa de 5,13% nesse último contrato, né? A gente sabia que ele ia vir, mas não que ele fosse fazer esse movimento de alta tão grande aqui, né? A gente precisa novamente manter as nossas proteções na casa dos 13,75 agora, para ser mais exato. Quem gosta de precisão, 13,756 é o número correto para a gente fazer as nossas operações de hedge, principalmente o pessoal da Bahia que gosta muito de fazer esse tipo de operações. Em relação às nossas amenidades, né? Deixa eu até deixar esse gráfico de soja aqui para a gente aproveitar, né? Aproveitar o bom momento. Vou colocar ele aqui. Então a OPEP informou que vai cortar em 100 mil barris por dia a oferta de petróleo para o mundo, né? E espera que uma demanda global seja menor por conta de uma possível recessão que venha, principalmente por causa do Oriente, né? Que está no processo de eminência alarmante em relação à desaceleração na China. Outro número importante em relação às taxas de juros, né? Então hoje 40% dos operadores estão esperando que as taxas de juros venham com um aumento de 50 pontos base, né? E a grande maioria, ou seja, acima dos 40%, né, acha que o aumento será de 75%, de 75 pontos base nas taxas de juros emitidas por Wall Street. Bom, em relação ao fornecimento de gás, né, da Rússia para a União Europeia, a gente precisa ponderar algumas situações importantes. Uma é que o inverno está chegando na Europa e que isso vai ser usado pelo Putin como uma forma de pressionar. A gente vê alguns países já se revoltando, pedindo para que sejam baixadas as sanções por parte da União Europeia em relação à Rússia, né? Se a gente olhar do ponto de vista comercial e não político, a gente vai ver que a Rússia ela vai precisar tomar alguma atitude. Não é simples assim. Nós não vamos mais fornecer nenhum tipo de produto para os nossos clientes, nem fertilizantes, nem gás natural, nem petróleo. Isso serve como uma retórica política, mas isso na prática ela não funciona, né? É preciso a gente lembrar que a Rússia está sob sanções da União Europeia e é claro que ela quer usar isso como uma ferramenta política, mas as consequências de a Rússia não tomar nenhuma atitude em relação ao fornecimento, ela é muito grande em relação à questão de fluxos de caixa, ou fluxos financeiros de dinheiro por parte da União Europeia em relação à Rússia, né? Então é claro que a pressão ela vai acontecer, mas ela não é
tamanha da forma com que a gente imagina que possa, né? Então aqui a gente vê os preços do gás natural, né? Que eles vêm se comportando em duas casas distintas de preço, uma é aqui embaixo e outra aqui em cima, né? Então o que a gente viu no final das contas, apesar da retórica, foi uma diminuição do preço do gás natural, caindo de 9,5 para 8, né? Eu não vou entrar nas unidades aqui porque não vem o caso, mas é importante a gente saber que os preços caíram e agora eles têm uma tendência de vir a patamares próximos da casa dos 7,5, né? Então, muito interessante a Rússia falar a respeito de sanções, que vai continuar pressionando a Europa e deve continuar, eu acho que deve não do verbo dever, né? Mas eu acho que ela deve continuar a manter essa pressão sobre o mercado europeu, mas também ela tem que observar a questão do ponto de vista do fluxo cambial, fluxo de dinheiro, né? Sobre as exportações da soja do Brasil, né, em compensação aos preços mais ou menos competitivos, né? Então a gente teve um avanço da Argentina por causa do incentivo à exportação, né, o incentivo a vendas cambiais que eles fizeram por lá, mas também é importante a gente ver que hoje saiu uma reportagem nos Estados Unidos a respeito do risco que é a soja do Mato Grosso ser mais competitiva que a soja do Iowa pela primeira vez na história, né? Então, talvez a gente tenha chegado com todos os investimentos de infraestrutura no Brasil, que chegaram a 56 bilhões, toda na parte de infraestrutura. Andei pela região de São Paulo durante esses últimos dias e é fantástica toda a estrutura de locomoção que o Brasil está criando, né? Isso faz com que os preços dos nossos produtos cheguem mais atrativos nos portos. Então, é um resultado que a gente conseguiu conquistar nos últimos 3 anos em cima do investimento de logística. Em relação ao Canadá, sobre a obrigatoriedade de diminuir os fertilizantes, né? O Trudeau fazendo as loucuras dele lá, eles estão fazendo uma movimentação que é impossível que eles consigam reduzir em 14% a quantidade de fertilizante até 2030, conforme o governo acha que deve. Tá bom? Uma boa semana a todos. Assim que tiver uma notícia relevante, eu volto a entrar em contato.